começar com uma oração? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque é um privilégio estarmos aqui juntos no templo. Obrigada por ter nos despertado para que nós pudéssemos estar aqui, ó Pai, no templo, celebrando, aprendendo, ó Deus, e que nós venhamos buscar amadurecer, ó Pai. Que cada um que está aqui nessa noite venha sair daqui, ó Deus, com sede e fome da Tua palavra, de se relacionar contigo, em nome de Jesus. Amém. Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios 13. Nós estamos no mês de junho e a temática, dos cultos de conexão desse mês é a unção do amor. 1 Coríntios 13, nós vamos ler do 1 ao 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Podem se sentar. Como eu disse, estamos no mês da unção do amor. E tenho certeza que todo mundo aqui já me ouviu falar de 1 Coríntios 13, porque eu sou apaixonada por esse capítulo. Acho lindo demais e forte também. Nós começamos a semana passada a unção do amor com a ministração da Samantha. Ela trouxe aqui sobre a entrega de Jesus na cruz por nós, que o amor é algo sacrificial. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco mais sobre isso, Então, vamos falar um pouquinho mais sobre amor. Lembrando aí o que ela disse, o amor foi nos mostrado através do ir de Jesus até a cruz. E aí nós temos aqui um verbo, ir. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer nessa noite é que o amor é mais que emoção. O amor é ação. Então, nós trouxemos aí o ir e vamos falar mais. O amor de Deus em nós não é simplesmente sentimento. Samantha também falou um pouco disso semana passada, Não é simplesmente, eu te amo, estamos aí próximo do Dia dos Namorados. Amanhã, inclusive, viu? Vamos fazer um lembrete aqui, amanhã é Dia dos Namorados. Então, não é simplesmente uma fala, ou então um sentimento. Algo que eu sinto ou eu não sinto, mas o amor é decisão. Preciso decidir amar alguém. E essa decisão vai gerar ação. Ela precisa gerar ação. Lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mais uma ação. Deus entregou uma ação. Entregou o seu Filho por mim e por você, apesar de nós não merecermos. Então, amar é servir, é escolher o outro, escolher amar o outro, mesmo quando não é fácil. Por que amar é fácil, gente? Amar não é fácil. Não é algo fácil, é algo que eu preciso decidir, preciso me manter na decisão, mesmo diante das dificuldades, e eu preciso executar uma ação. Então, nós precisamos sempre amar. Mas quando nós decidimos amar com o amor do Senhor, nós ultrapassamos o nosso eu e as nossas vontades. Como eu disse, nós decidimos e nós vamos, apesar de muitas vezes nós termos dificuldade com isso. Amar muitas vezes é simplesmente ouvir o outro. Já aconteceu com você? Tantas pessoas, gente, estão sedentas por ouvir.
Como é difícil alguém que tem escuta ativa, sabe? Alguém que sabe escutar. É difícil demais. Às vezes você vai, né, conversar com alguém, vai, né, falar e tudo mais, e a pessoa faz o quê? Fala mais que você. Como é difícil alguém que sabe escutar hoje em dia, gente. Todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Eu tenho uma dificuldade com isso, e é uma dificuldade mesmo. Que às vezes eu fico calada um tempão, porque eu não consigo interromper a outra pessoa. É até uma coisa que eu preciso melhorar, porque às vezes a gente precisa, né, interromper. Mas eu tenho essa dificuldade, porque se a pessoa está falando, eu vou ficar escutando um tempão. E aí, às vezes, a gente precisa falar. Mas, nesse caso, é muito difícil hoje em dia alguém que quer parar e só escutar. Escutou. E aí, essa pode ser uma forma de amar o outro. Porque quando a gente fala, eu te amo, eu amo alguém, eu amo o esposo, o filho e tudo mais, e fazer isso através da ação, pode ser que imediatamente venha à nossa cabeça presentear. Porque é muito bom presentear as pessoas, né? Também faz parte. E é também muito bom receber. Mas eu não estou falando só de presente, eu estou falando também de presença. Então pode ser que o amar, né? A forma ali como a pessoa entende isso é sendo ouvida. Eu tive uma experiência há pouco tempo com uma pessoa, né, uma colega, e aí eu notei assim, porque ela é uma pessoa falante, e aí nesse dia ela estava quietinha. Aí eu perguntei, tá tudo bem? Aí ela, não, por causa disso, e falou N coisas, e eu fiquei escutando. E aí no final ela falou, eu precisava tanto falar isso, e eu não falei nada. Só falei assim, nossa, né, que situação. Deus te ajude. Só fiquei escutando, não falei nada. E aí ela, ai, nossa, eu precisava falar. E, gente, acontece com todos nós. Às vezes a gente só precisa falar, né? E ter alguém que nos escute. Então, observe as pessoas ao seu redor para que você demonstre amor da forma como aquela pessoa precisa. É tão bom se sentir amado. Quem não gosta de se sentir amado, gente? Todo mundo gosta de se sentir amado, se sentir querido pelo outro. Isso é muito bom. E aí eu abençoei aquela pessoa escutando. E quando nós abençoamos a pessoa através, né, de um ato de amor, nós automaticamente também somos abençoados. Porque isso, né, vai gerando ali, nós vamos recebendo, colhendo o fruto daquela ação que nós tivemos. E ontem, por exemplo, eu fui abençoada através de um ato de amor de outra pessoa. Ontem estava chovendo muito, né, no final da tarde, pelo menos por aqui, tá, gente? Aqui em São Diogo, quando era umas 5 horas, caiu assim, um dilúvio. E aí eu vindo do trabalho de carona com uma colega, ela sempre me deixa ali perto de casa e eu vou buscar Rafael andando. E aí fui, tudo mais, na hora que a gente estava chegando ali perto de casa, caiu esse dilúvio, uma chuva torrencial. E aí ela falou assim, Ju, você vai buscar seu filho? Eu falei, vou. Como? Aí eu, guarda-chuva. E aí ela falou assim, não, peraí, eu vou te levar lá na creche e te levo em casa. E aí automaticamente eu falei, não precisa, né, porque a gente não quer atrapalhar. Né? Eu falei, não precisa não, eu dou um jeito, eu vou e tal. Tô com guarda-chuva aqui, só que tava chovendo muito, gente. E aí ela falou assim, não, eu vou te levar. E aí me levou lá na creche, depois me levou lá em casa. Me abençoou, me amou através de uma ação. Me abençoou demais, porque mesmo de carro, gente, eu ainda me molhei um pouco. Então imagina se estivesse só com guarda-chuva. Então ela me abençoou através dessa ação. Sabe uma história, uma palavra, né, bíblica, lá em Lucas 10, conta sobre o bom samaritano, que foi alguém que demonstrou amor através de uma ação, né? Um homem judeu foi assaltado, estava ali à beira da rua, passou o sacerdote, passou o levita e passou o samaritano. O sacerdote e o levita passaram e o bom samaritano parou. Às vezes a gente fala assim, bom samaritano, parece que é um nome, né? Parece que o nome dele era samaritano. Mas é porque ele era de Samaria. E entre judeus e samaritanos existia ali uma tensão.
Judeus não iam muito com os samaritanos, tinha ali um conflito. Mas aquele homem, sendo samaritano, parou para ajudar o judeu. Quer um ato de amor maior que esse, né? Assim, entre duas pessoas? Porque ele poderia simplesmente... A gente já tem conflito mesmo, não tem que parar. O que eu tenho a ver com isso? Tem nada a ver com isso, gente. Eu posso simplesmente seguir aqui meu caminho, mas ele parou. Ele teve uma ação de amor, pegou aquele homem, levou para a hospedaria, custeou tudo o que ele precisava, até aquele homem ficar curado e bem. Uma ação de amor por alguém que ele poderia simplesmente manter ali os costumes e odiar. Ele teve uma ação muito honrosa com aquele homem. E com certeza ele foi muito abençoado pela semente que ele plantou na vida dele. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é que sem amor nada faz sentido, como nós lemos aqui. Nós podemos, como lemos, ter dons, talentos, sabedoria, podemos ser reconhecidos, mas se não tiver amor, tudo perde o valor. Gente, eu acho isso aqui muito forte e é muito difícil de você assimilar isso. Porque como filhos de Deus, nós precisamos ter boas ações, precisamos ter boas falas, precisamos ajudar as pessoas, precisamos ministrar, cantar, limpar. Mas aí é que fala que se eu não tiver amor, nada disso vale. Então é algo assim muito complexo. E nós precisamos assimilar isso. Porque muitas vezes nós vamos fazendo as coisas, eu sou cristão, eu tenho que fazer isso, simplesmente por fazer. Nós vamos deixando as coisas irem acontecendo no automático. Sabe aquelas coisas que você faz e nem percebe que você fez? Eu já falei aqui, né, que eu estou tirando a habilitação, Deus me ajude. E aí, gente, nas primeiras aulas, assim, eu fiquei assim... Senhor amado, não é possível que as pessoas dirigem com a mão só. Não é possível que as pessoas dirigem falando no telefone, porque para mim, nas primeiras aulas, como eu nunca tinha dirigido, nunca tinha pegado no volante e tal. E aí eu fiquei assim, não é possível. Ou eu olho para frente, ou eu olho para o retrovisor. Ou eu olho para o pé, ou eu olho aqui para o câmbio. Ou eu olho para lá, ou eu olho para cá. Gente, não é possível. Aí eu falei com a professora, sabe que eu estou parecendo aquelas pessoas assim... desbaratinadas, porque não é possível, gente, que negócio difícil é esse? E aí ela assim, Ju, você tá olhando muito pra frente. Aí eu, gente, tem que olhar pra onde? Tem que olhar pro retrovisor. Aí eu, tá, não olha pra mão. Não. E eu assim, Senhor amado, gente, mas o que eu quero dizer com isso? Quem dirige há muito tempo não faz tudo isso sem pensar. É automático. Já vira aqui o volante, já pisa aqui, já mexe aqui, já faz com a mão só. Às vezes tira as duas mãos do volante e quando eu vejo eu fico assim, Senhor, como que pode isso? Porque é automático, a pessoa já acostumou, já faz aquilo há muito tempo, já faz aquilo com muita frequência, acostumou. Mas a gente não pode fazer isso com amor. Às vezes nós vamos fazendo, eu tenho que limpar a igreja, vou lá limpar. Limpo, beleza, limpei. Ok, bati meu ponto, vou embora. Eu tenho que ir na igreja, vou lá na igreja, vou embora. Eu tenho que ir na célula, vou na célula, vou embora. Às vezes, gente, a pessoa vai e aí fica assim... só de corpo presente. Porque está no automático, eu tenho que ir, então eu estou cumprindo aqui, né, minha responsabilidade. E é no automático. Entra, senta e vai embora. Nós não podemos fazer isso, gente. Porque se nós deixarmos entrar no automático, a gente vai virar uns robozinhos. A gente vai entrar, vai sentar, vai ficar assim, às vezes está até olhando, mas não está nem ouvindo. Sabe quando você olha e não ouve? E aí, vai embora, não sabe nem o que a pessoa trouxe aqui, o ministrante.
Na hora do louvor até canta, mas nem presta atenção. Ou então faz o quê? Eu nem tô com meu celular aqui, mas às vezes a gente faz o quê? Celular. O celular vai, rouba o nosso tempo. E é muito rápido, gente. O tempo passa. Eu tenho 50 anos de igreja. E aí? E o amor? Nós precisamos ter ação, mas nós precisamos amar. São duas coisas. Nós precisamos amar. Olha para a trajetória de Jesus aqui na terra. Jesus tinha diversas ações. Jesus ia passando pelas cidades, ia operando milagres. Jesus trazia palavras, fazia as pessoas refletirem sobre suas ações. E Jesus amava. Jesus parava ali um a um com a pessoa e amava. Olha o que ele fez lá com a mulher samaritana. Ele parou e olhou para ela. O que ele fez com a mulher do fluxo de sangue? Abaixou e olhou para ela. Ações de amor. Ele estava ali cumprindo, a trajetória dele, a missão dele aqui na terra, e o tempo todo ele amou as pessoas. Na cultura ali religiosa, a gente até vê que muitas coisas não tinham que ser daquele jeito. Tinha os costumes, as tradições, mas Jesus simplesmente amava as pessoas. E é isso que ele quer de nós, que nós façamos, que a gente cumpra o nosso propósito, que a gente venha limpe, cante, ministre, compartilhe na célula, vá à célula, mas que a gente participe e ame. Nós precisamos amar as pessoas. E aí eu estou falando de pessoas da nossa célula, pessoas aqui da IBV, pessoas do nosso trabalho, pessoas do nosso convívio. Nós precisamos amar as pessoas. Então não podemos deixar as coisas irem simplesmente acontecendo. Precisamos chegar aqui e dar total atenção para o que Deus quer falar com a gente, independente de quem esteja compartilhando. Precisamos ouvir e falar: Senhor, o que eu preciso ouvir aqui nessa noite? O que o meu ouvido precisa ouvir aqui? O que os meus olhos precisam ver? O que eu preciso melhorar? Eu, Jucimara, preciso melhorar. E aí eu preciso ouvir, porque senão eu vou perdendo, as coisas vão passando e eu vou perdendo as coisas. E quem está atento, pega. Quem está atento, melhora o relacionamento, estreita o relacionamento, fica mais próximo de Jesus. Nós precisamos disso, não podemos nos acostumar e nem nos contentar em não sentir esse amor e em não compartilhar esse amor com as pessoas ao nosso redor. Se não tivermos amor, nós teremos ações vazias. E isso é muito forte. Precisamos amar, senão as nossas ações não têm valia, não valem nada. Quando você lê, se você lê corrido, você não presta atenção, mas vai ali, eu posso mover montanhas, mas se eu não tiver amor, nada vale. Quem aqui já moveu uma montanha, gente? Agora imagina você conseguir mover uma montanha com a sua fé. E se você não amar, aquilo não valeu de nada. Nada, nada, nada. Então nós precisamos olhar para as pessoas e amar as pessoas. E aí, ai Ju, como que eu vou fazer isso? Amar as pessoas, né? Tanta gente que às vezes dá vontade de, sabe? Pedir o Espírito Santo. Abra aí, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22.
Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Qual é o primeiro? Vamos falar junto aí para a gente dar uma acordada? Mas o fruto do Espírito é amor. O primeira partezinha do fruto do Espírito, amor. Então, amar como Cristo amou vem através da ação do Espírito Santo em nós. É o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Em 1 João 4,8 diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o próprio amor. Então nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo, com Deus, para que o Espírito Santo venha aqui, gerando em nós esse amor e que nós temos muitas oportunidades de compartilhar esse amor com as pessoas através do nosso relacionamento. Precisamos buscar a Deus e o amor vai ser consequência. Como é bom conhecer a Deus e viver experiências com Ele. Experiências personalizadas, experiências únicas, que só Ele pode nos oportunizar. Deus é maravilhoso e Ele anseia ter esse relacionamento conosco. Gente, como é difícil a nossa carne obedecer, não é? Nós precisamos matar a nossa carne e vencer. Nós precisamos matar a nossa carne e vencer a dificuldade de ler a Bíblia, a dificuldade de orar um pouco mais, a dificuldade de ir ao templo, a dificuldade de ir à célula. Nós precisamos matar a nossa vontade de buscar esse relacionamento. Deus quer esse relacionamento, mas nós precisamos também querer. Nós precisamos também buscar. Precisamos ir até a fonte e beber da água. Precisamos ir e falar: Senhor, eu quero me relacionar, eu quero melhorar. Me transforma, me cura, me ensina, me ajuda, socorro. Precisamos falar com Deus. Ele anseia por isso, Ele quer responder as nossas orações, mas como Ele vai fazer isso se a gente nem ora? Precisamos orar. E quando a gente ora, a gente vê o mover de Deus, a gente vê as coisas acontecendo. Ele quer responder às nossas orações. Ele quer vir e fazer os milagres, mas se nós estivermos fechados, mesmo que Ele realize, a gente nem vai perceber, a gente nem vai ver. Então nós precisamos estreitar o relacionamento com Deus. Por último, eu quero falar que o amor é o maior mandamento. João 13, abra aí comigo. João 13, nós vamos ler o 34 e o 35. Diz assim: um novo mandamento eu lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amar uns aos outros. E aqui, não é uma sugestão, não. Se você quiser amar os outros, você pode. Começa com: um novo mandamento eu vos dou. Amem uns aos outros. Ele está nos deixando um mandamento. E se assim a gente fizer, amar uns aos outros, nós vamos cumprir tudo isso. Amar. Quando a gente fala, é simples, é igual falar eu te amo. É simples. Muita gente sai falando, né? Eu te amo, à torta e direito. Eu te amo, eu te amo. Deve falar eu te amo, porque é bom ouvir, né? Mas nós precisamos, como eu comecei a falar, expressar isso com ações. O amor é a marca registrada de quem conhece a Deus. Não é opção, é mandamento e é a essência do Evangelho. Jesus nos ama apesar de nós. Um amor sacrificial, genuíno, puro,
e cheio de perdão. Gente, se nós pararmos para pensar, nós merecemos esse amor? Eu não mereço. Não mereço esse amor. E aí, às vezes, até eu me emociono, sabe por quê? Porque eu sei o quão falha eu sou. E mesmo assim, Ele me ama. E mesmo assim, Ele me perdoa. E mesmo assim, Ele me dá reiteradas chances de fazer de novo, de fazer melhor, de mudar. Ele me oportuniza diariamente amar as pessoas, por mais que às vezes, e muitas vezes, eu falhe nisso. Ele me ama apesar de mim. Ele te ama apesar de você. Apesar das suas falhas. E nós precisamos amar. Precisamos pedir, Senhor, me enche com Teu Espírito. Me transforma, me enche de amor, faz esse amor arder no meu coração. Faz isso transbordar, sabe, ao ponto de eu não conseguir me calar, de eu não conseguir me conter. De que eu ame as pessoas apesar delas. Apesar das falhas delas, porque as pessoas têm falhas. Eu falei que eu tenho falhas. Todos nós temos. E aí, por vezes, eu não quero amar essa pessoa porque olha como ela é errada, olha o que ela faz, olha as ações dessa pessoa. Mas é muito fácil, gente, olhar para o outro. Como é difícil olhar para nós. Olhar para nós e perceber as nossas falhas. O quanto nós somos pecadores. O quanto nós erramos dia após dia. E mesmo assim, o Senhor me ama. Mesmo assim, Ele insiste em mim. Mesmo assim, Ele foi à cruz por mim. Ele morreu na cruz, Ele sofreu por mim. E aí eu acho que eu sou melhor. E aí eu não amo o outro por causa de uma atitude dele. Gente, eu sei que eu estou falando uma coisa que é difícil, tá? Mas nós precisamos pedir ajuda a Deus. Senhor, eu estou com um sentimento aqui que eu sei que não vem do Senhor. Por essa pessoa, por algo que ela fez, por algo que eu vi. Limpa o meu coração. Me mostra as minhas falhas para que quando eu olhar para o outro, eu veja que eu sou pior do que ele. Que assim como eu, ele merece perdão. Porque ele precisa de perdão. Porque nós merecemos? Não merecemos. Mas o Senhor nos perdoa. E aí eu também preciso perdoar o outro. E aí quando esse sentimento vier, Senhor, limpa o meu coração. Espírito Santo, me transforma. Eu preciso amar aquela pessoa. Eu preciso amar as pessoas. Eu preciso compartilhar o teu amor. E com esse sentimento eu não estou conseguindo, me ajuda. E o Espírito Santo vai transformar. O Espírito Santo vai transformar o seu coração, vai transformar a sua mente. E você vai conseguir amar. Porque vai ver que você também é falho. Pede ao Senhor, Senhor, me ajuda, eu preciso de ajuda. Gente, quem somos nós se não fosse a ação, a graça, a misericórdia do Senhor sobre nós todos os dias? Quem nós seríamos? Nada. Não seríamos nada. Nós não estaríamos aqui. Nós precisamos dia após dia da mão do Senhor sobre nós. Dia após dia nós precisamos desse amor. Então pede ao Senhor, Senhor, me molda para que eu possa amar com teu amor.
Não com as coisas que eu acho, que eu penso, que eu acho que são certas, mas com o teu amor. Vamos fazer uma reflexão? Estou amando? As minhas ações estão demonstrando amor? Como está o meu coração? Como está a minha mente em relação às pessoas? Será que eu preciso da ação do Espírito Santo? Preciso. Nós vamos receber o ministério de louvor. E durante o louvor, vamos fazendo essa reflexão. Vai pensando sobre você, não sobre o outro. Senhor, me mostra, Espírito Santo, eu preciso enxergar. Eu estou amando? Não estou. Já começa a pedir a transformação. Começa a pedir para Ele te moldar. Começa a pedir para Ele transformar a sua vida, transformar a sua mente, transformar o seu coração. E vai pedindo ao Senhor. Faça essa reflexão. E se você tiver algo a melhorar, se você precisar afinar esse relacionamento, se você precisar amar mais, vem à frente, nós vamos orar juntos.